Oi, Verônica. Aí vai reduzir 5% do salário. Oi, prof. Oi. Agora que eu consegui aqui o áudio aqui, tudo bem? Tudo e com vocês? Bem também. Vocês viram lá que tem uma VAzinha para vocês fazerem? Uhum. Sim. Que bom. A arrecadação vai lá embaixo. Que ótimo, gente. Uma peça bem tranquila, né? E aí, como estão vocês? Como é que vocês passaram de feriado? Bem demais. Semana passada a gente não teve aula, né? Não suspenderam. Deu pra dar uma relaxada. Ai, que bom. Bom demais. Oi, professora. Oi, Ana. Tá boa? Tudo bem? Eu tô. O áudio estava aberto aqui, meu marido em reunião, tá uma confusão aqui. Não preocupa não. É home office para tudo que é lado. É, eu sei como é que é, não preocupa não. Eu Então, também fico revezando aqui com o Cássio. Olha, filhinha mais linda. O bebê não tá chorando. Ela é um trem, ela tá jantando agora. Ela é bonitinha demais, Roberta. Ela é um trem. Ela é um fotos reposta dela, não, gente. Ela é uma gostosa de fofa. Ela Aí, ela tá jantando agora. Aí a gente fica revezando, né? A hora que eu tô dando aula, ele fica com ela. Aí tem hora que ele tem que vir pra cá pro computador, eu fico com ela. E ela aí, deve estar amando, né? Achando que vocês estão de férias, né? Sente falta dos coleguinhas, mas ela tá adorando. Ah, bom demais. Essa parte é o lado bom, né? Você poder aproveitar assim, o dia inteiro com ela, né? Isso é bom mesmo. Mas cansa, né? Pra caramba. Não fala, não. Haja criatividade pra ficar dentro de casa, né? Nossa Senhora. Ela né? Mas graças a Deus. Não é fácil, não. Não. A gente gosta com calma. Mas tá bom. Vai dar tá tudo bom. certo. Ela ainda é muito boazinha também. Então, assim, dá pra distrair ela, graças a Deus. É bom. Essa fase é boa, né, professor? Graças a Deus. Gente, eu postei a VA de vocês. A nota eu vou postar amanhã da VA1, tá? Mas já adiantei pra vocês que vocês foram muito bem, né? Então, graças a Deus, acho que a menor nota foi 8, se eu não me engano. Não lembro se foi na turma da noite ou na turma da manhã. Oi? Eu queria te perguntar uma coisa também. É porque eu tô tendo um pouco de uma confusãozinha. Peraí, seu áudio sumiu. Peraí. Seu áudio sumiu. Voltou agora? Voltou. Pode Falei falar. que eu tô tendo um pouco de confusão. Porque é o seguinte, na atividade jurídica, fica um tanto de coisa lá naquela página inicial, parece que é pra gente que é dispensado, alguma coisa assim. Isso. Aí eu queria saber se tinha alguma possibilidade dos alunos que dispensaram o atendimento, tinha como sair aqueles negócios lá, porque eu tô confundindo os prazos tudo. Não sai, só sai depois. Nossa, eu fico perdida demais. Mas consta lá, vai ficar em aberta a atividade, né? Mas só some depois que acaba o prazo. Misericórdia. Só some porque no seu caso, por exemplo, é contrato de estágio, né? Aí você cadastrou lá seu contrato bonitinho e tudo, né? Vai ficar em aberto ainda aqueles 2 prazos até acabar. Não, por exemplo, tem os prazos que estão lá, uns são para fazer, até eu já coloquei também as audiências, por exemplo. Aí eles vão ficar lá, ok, tá lá embaixo. Só que tem uns gigantes que é tipo assim, pra gente que tem que dispensar serviço militar. Nossa, tá é prazo real. Não, gente, não. Eu posso até olhar com o Gustavo, assim, ele não vai conseguir fazer essa melhoria por agora, porque ele tá mexendo no sistema, né? Mas eu posso até olhar com ele, se depois muda um pouco esse layout, enfim, mas... Tipo assim, de uma forma automática, daquelas pessoas que já foram anexando o estágio e ir assumindo, sabe? Talvez seria uma boa ideia pra futuramente, né? Mas boa sugestão, eu vou passar pra ele, tá, Verônica? Mas pra agora, eu já te adianto que... Não, imagina, deve estar bem intenso. Entendeu? Bom, mas vamos lá, gente. Aí eu não sei se... Eu acho que vocês já devem ter olhado lá no SF Web.
Eu coloquei os áudios das nossas primeiras aulas lá também, não sei se vocês viram, né? Coloquei também os nossos vídeos, coloquei os vídeos dos esquemas, coloquei tudo lá certinho. Então, assim, as aulas estão bem organizadinhas, né? Espera-se, né, a Professora, orientação. Oi, quem me chamou? a VA2, Ah, se ela for feito por 3 pessoas, pode um só postar? pode um só postar, com o nome dos 3, pelo amor de Deus, mas pode um só postar, tá? Pode sim. Aí, o que acontece, gente? A ideia é que vocês, todos os professores, eles foram instruídos para poder colocar o material lá no SF Web e espera-se, né, que um pouquinho mais adiante isso esteja, todos os professores tenham colocado lá, isso esteja já totalmente organizadinho, tá? Então, imagino que nos próximos dias, quem ainda não colocou na ordem certinha, vai colocar. E aí vai ficar tudo bonitinho lá para Dia vocês no 17? lugar só. Oi? Fran? Perguntou para mim? Então vai ficar tudo organizadinho, gente, tudo num lugar só, né? A VA2, ela já está lá à disposição para vocês fazerem. É uma peça com a entrega do dia 24, que é semana que vem. É uma peça que é uma tutela cautelar, né? E aí, o que acontece? Atentem-se para que vocês não errem coisas bobas, gente. Por favor, né? Não peguem modelo na internet. Se por um acaso vocês pegarem algum modelo na internet, tomem o cuidado de adequar esse modelo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas petições, alguns modelos que misturam tutela cautelar antecedente com tutela antecipada antecedente, né? E aí vocês têm que fazer a peça específica sem essa confusão, tá? Mas agora no finalzinho da aula eu falo mais a respeito da petição que vocês vão fazer. Pode fazer individual, pode fazer em dupla ou em trio, desde que vocês não se encontrem, pelo amor de Deus. Se por um acaso, gente, vocês fizerem dupla ou em trio, uma pessoa só pode fazer a postagem com o nome de todo mundo. Por favor, não esqueçam de colocar o nome do colega de vocês, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de transtorno. Eu acabando a aula também, eu vou cadastrar a nossa VA4. Eu acho que eu não cheguei a falar com vocês, mas eu conversei com o Gustavo e eu achei interessante a gente colocar a nossa VA4, o estudo dirigido, tá? Então, no início do semestre, eu postei um estudo dirigido para vocês lá no TOTUS, né? E eu falei com vocês o seguinte, que caso vocês quisessem fazer o estudo dirigido, poderia fazer, mas seria uma atividade que não seria atividade avaliativa. Eu mudei de ideia. Por que eu mudei de ideia? Porque eu acho que o estudo dirigido agora para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, vai ser muito bom. Porque vai ser uma forma de vocês manterem o estudo de vocês em dia e vai ser uma forma de vocês também sanarem algumas dúvidas. Então, na hora que vocês estiverem fazendo o estudo dirigido, deve surgir dúvida e aí vocês vão me procurar, exatamente para não fazer a matéria acumular, tá, gente? Então, eu vou postar o estudo dirigido no SF Web, mas ele já está disponível no TOTUS, tá? Então é aquele antigo. Oi? É aquele antigo. É aquele antigo. E aí ele pode ser entregue de forma digitada, tá? Lá tá escrito que seria manuscrito, porque, assim, né? Lá, acho que eu nem coloquei. Na VA é que eu coloco que seria manuscrita. Mas, né, na atual conjuntura, eu recebo de forma digitada, mesmo porque, gente, imagina vocês fazendo um negócio manuscrito, né? E tendo que escanear folha por folha para poder me mandar para eu fazer essa correção, muito complexo, né? Então pode fazer no Word. Eu tô confiando que cada um vai fazer o seu, né? Cada um sabe de si, cada um sabe da sua consciência. E é um estudo dirigido exatamente para vocês estudarem, tá? Então aproveitem para estudar, aproveitem esses 10 pontos que vocês terão para estudar. Vocês vão ganhar 10 pontos para estudar. Olha que coisa maravilhosa, né? Então fazendo estudo dirigido direitinho, vocês têm a garantia desses 10 pontos. Beleza, gente? E aí, o que acontece? Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho a respeito do procedimento de consignação e pagamento extrajudicial e do procedimento judicial. E hoje a gente vai falar de um outro procedimento especial, que é a ação de exigir contas. Eu, particularmente, gosto muito desse procedimento. Eu acho ele muito interessante, eu acho ele muito legal.
né? Como todos os procedimentos especiais, gente, vocês têm que tomar cuidado porque tem um regramento específico. Então, utilizem o regramento específico do artigo. Não é aquela regrinha que a gente aprendeu lá no processo de conhecimento. Procedimento especial, como o próprio nome diz, é um procedimento diferente. Tá? E a gente vai ver esse procedimento que nós vamos estudar hoje é super diferente de todos os procedimentos que vocês já estudaram. É um procedimento muito legal, tá? Eu disponibilizei a matéria escrita para vocês, eu não sei se todo mundo leu, né? Mas eu vou seguindo o esqueminha que eu passei para vocês também, tá? Que eu acho que é mais fácil. E vou seguir a aula escrita, tá? Então, eu vou mesclando as duas coisas. Quem puder acompanhar a aula, gente, com o esquema que eu disponibilizei agora à noite, o esqueminha lá em PDF, vai ser muito bom, tá? Quem puder. Quem não puder, não tem problema, porque eu vou fazer um vídeo. Oi? Que esquema? Tem um esqueminha, vai em arquivos da aula, lá no Não é essa folha aqui explicando, não? Essa folha é a parte escrita. Eu coloquei o esqueminha também no PDF, um PowerPoint que eu fiz. Vou tentar acessar. Tá? Aí o que acontece? Quem por um acaso não conseguir acessar, gente, não tem problema. Por quê? Porque depois eu vou gravar o vídeo igual eu fiz dos outros esquemas, referentes a esse esquema da ação de exigir contas, tá? É só porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, mas isso é quem puder. Eu sei que muitos de vocês acompanham a aula com o celular e aí fica difícil de vocês fazerem o acompanhamento, né, no celular com PowerPoint, enfim, é complicado. Tá? Mas quem puder, abre aí que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos começar, gente, né? Alguma dúvida para poder adiantar aí, avançar? Alguma dúvida da matéria anterior ou eu posso seguir adiante? Bom, estou considerando que quem cala consente, então tá não, ninguém pode seguir, né? Então vamos lá. O que acontece, gente? Essa ação de exigir contas, ela existe por alguns motivos, né? Por que é que eu tenho uma ação de exigir contas? Ela existe quando você tem uma pessoa que tem o dever de prestar contas e essa pessoa, gente, você tem a suspeita de que ela esteja desviando o patrimônio, de que ela esteja desviando os valores, os bens que ela tem que administrar, tá? Para isso que serve essa ação de exigir contas, né? No antigo Código de Processo Civil, gente, essa ação ela era chamada de ação de prestação de contas, tá? Então, assim, eu sei que alguns de vocês às vezes pegam um livro, né, antigo de processo civil para dar uma folheada, para ver como é que era. Pelo amor de Deus, toma muito cuidado, porque o procedimento anterior é completamente diferente do procedimento que está no novo CPC. Tá? Os prazos são diferentes, o nome é diferente. Antigamente a gente chamava de ação de prestação de contas, agora é uma ação de exigir contas, tá? Os prazos são diferentes, então, pelo amor de Deus, né? Não peguem, pelo amor de Deus, livro desatualizado para poder estudar, tá? O que acontece, gente? Eu vou citar alguns exemplos, tá? De casos em que se enquadra aí a possibilidade da ação de exigir contas. Vamos supor o caso de um síndico que administra o condomínio, foi até o exemplo que eu dei ali para vocês na aula escrita na prática, tá? O síndico que administra um condomínio e aí algumas contas do condomínio começam a ficar atrasadas. E aí o que acontece? Esse síndico, ele apresenta uma melhora de vida, ele apresenta alguns bens que são incompatíveis com o dinheiro, com o valor que ele recebe. Então, existe uma suspeita de que haja um desvio em relação ao dinheiro do condomínio, porque, olha, o condomínio está com algumas contas sem pagar e, de outro lado, o síndico ele acabou apresentando uma melhora em relação ao seu nível financeiro, sem que houvesse algum motivo plausível para isso. Então, existe uma fundada suspeita de que está acontecendo um desvio em relação ao patrimônio, ao dinheiro que está sendo gerido por aquele condomínio, tá? Por aquele síndico, né, no condomínio. Mas existem outros casos, gente. Eu coloquei aí para vocês algumas situações. Por exemplo, o tutor, no caso de uma tutela,
vocês já estudaram, acredito eu, com a professora Renata, a questão da tutela, né? Quando existe um menor de idade que não tem um representante legal, é nomeado para ele um tutor para poder fazer a administração dos bens dele, tá? Então, se for uma criança de 5 anos que fica órfã e tem um patrimônio estimado em R$ 1 milhão, vai precisar de alguém para poder gerir esse patrimônio. E aí a pessoa é nomeada, né? E aí ela é tutora dessa criança. Então ela é responsável legal por essa criança e é responsável também pela administração dos bens, tá? De tempos em tempos, gente, essa pessoa tem que prestar contas, inclusive no processo da tutela, tá? Curatela também, né? Vocês estão estudando ou já estudaram isso com a professora Renata, alguns de vocês já estudaram, outros estão estudando, imagino eu. A questão da curatela, nós temos hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a curatela é algo que a gente utiliza em último nível. Mas, antigamente, até a entrada, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência em vigor, a gente ainda tinha situações daqueles absolutamente incapazes, em que a pessoa ela era totalmente ali interditada. E aí ela precisava de uma pessoa, de um curador para poder gerir o patrimônio dela, para poder ser o responsável legal dela, tá? Esse curador também tem que prestar contas, né, periodicamente do que está sendo feito em relação àqueles bens e aquele dinheiro, exatamente para poder evitar, gente, determinadas situações que vocês já devem ter visto. Todo mundo já viu uma situação dessa, seja de alguém próximo ou seja num jornal, né? Aquela situação que às vezes o filho é curador da mãe, deixa a mãe num cômodo super maltratada, né? E aí gasta o dinheiro com outras coisas, tá? Exatamente para poder evitar esse tipo de situação que existe aí a previsão dessa prestação de contas dentro do procedimento da curatela, tá? Existem outras possibilidades também. O advogado, tá? O advogado que administra bens alheios ou que recebe um valor para o cliente. Se por um acaso esse advogado não repassar esse valor para o cliente, cabe também a ação de exigir contas para poder demonstrar o que foi feito com aquele valor, né? E uma outra questão que é super polêmica, que eu inclusive coloquei para vocês, foi um dos links, né, do Saiba Mais, da nossa aula escrita, que foi decidido no ano passado pelo STJ, que é a questão de prestação de contas em alimentos, tá? Ação de exigir contas em alimentos. O que acontece, gente? O STJ decidiu que não cabe ação de exigir contas em relações familiares, em pensão alimentícia. Por que ele decidiu dessa forma? Porque ele falou o seguinte, olha, as relações familiares, elas são extremamente complexas. É difícil da gente judicializar nesse ponto de que a pessoa que está recebendo aquela pensão alimentícia, que é, né, no caso, a mãe ou o pai, e ela está recebendo, na verdade, quem recebe é o filho, mas quem administra essa pensão é o pai ou a mãe. Então, esse é o pai, essa mãe ou essa avó que administra esse dinheiro, ela tem que responder na justiça de como que foi feita a utilização do dinheiro, né? É claro, gente, que cada caso é um caso, mas o que acontecia muito? Vocês sabem que tem muita gente que acha que processo é máquina de lavar, não sabem? Eu já falei isso em sala mais de uma vez, que tem gente que acha que processo é máquina de lavar roupa, tá? Por que eu tô dizendo isso, gente? Que processo é máquina de lavar roupa? Porque tem gente que acha que processo é lugar de lavar roupa suja, né? E aí acha que o processo é um meio de vingança privada. E aí acaba utilizando o processo para poder atormentar a vida da outra pessoa. Paga, por exemplo, um valor de pensão irrisório e acha que a pessoa ela faz milagre com o dinheiro e ainda gasta o dinheiro com ela. Né? Mãe, pai, enfim, acha que a pessoa vai fazer assim, acha que, por exemplo, R$300 para uma criança é algo de outro mundo e que a pessoa está usando dinheiro para poder comprar sapato. Acontece, gente, tá? E aí, casos como esse chegaram no STJ. E aí o STJ falou assim, não, né? As relações familiares são muito complexas para que possa existir a ação de exigir contas. Como eu estou dizendo, gente, não é uma súmula, tá? Não é súmula vinculante do STF, é uma decisão do STJ, tá?
Então, isso impede com que eu mova uma ação de exigir contas aqui no fórum? Não. Mas o juiz, ele pode ter o mesmo posicionamento do STJ e extinguir a ação sem resolução do mérito. Como também o juiz pode ter um entendimento diferente do STJ e prosseguir a ação, né? Não tem problema nenhum, não tem nenhum impedimento. É claro que cada caso é um caso e cabe ao advogado explicar para o cliente essa situação. Falar assim, olha, meu filho, tem alguma suspeita de que está tendo desvirtuamento do dinheiro? Tem. Seu filho está estudando? Tá. Tá na escola? Tá. Tá com a alimentação em dia? Tá. Mas por que você acha que tem suspeita? Ah, porque o pai dele, que é quem fica com o filho, eu pago pensão para ele, ele vai no bar toda semana. Beleza, tá, mas qual que é a prova que o dinheiro que ele está gastando no bar é o dinheiro da pensão, entende? Então, assim, cabe ao advogado também fazer esse papel de instruir a parte para poder não ter nenhuma aventura jurídica, né, gente? Mas é algo polêmico, tá? E é algo que foi decidido pelo STJ no ano passado. Até coloquei o linkzinho aí para vocês. Não sei se foi em fevereiro ou em abril que foi a decisão. E aí repercutiu pra caramba. Então, tem várias matérias a respeito dessa questão aí da ação de exigir contas. Alguma dúvida até agora, gente? Eu posso seguir? Pode seguir. Beleza. Aí, no primeiro ponto, né, eu coloquei para vocês aí na minha aula escrita, eu coloquei o seguinte: conteúdo, ação de exigir contas, generalidade, interesse e necessidade da ação. Quem é que é réu na ação de exigir contas e quem que é autor na ação de exigir contas? O réu, gente, é o devedor de contas, ou seja, quem administra patrimônio alheio, tá? Então, quem é o responsável por administrar patrimônio alheio é que vai ser o réu na ação de exigir contas. E quem que vai ser o autor da ação de exigir contas? Quem tem o seu patrimônio administrado, tá? Ou, né, no caso da pensão alimentícia, gente, seria quem paga essa pensão e tem a suspeita de que esteja havendo um desvirtuamento em relação a essa pensão alimentícia, tá? Quem que deve prestar contas? Todos os exemplos. Fala. Um minutinho. O autor é quem tem o seu patrimônio administrado por alguém, que no caso seria esse réu. E seria esse réu, não, seria quem tem o patrimônio administrado é quem está pagando a pensão, entendeu? Não, é no caso geral, sem ser no caso de alimento. Não, entendi. Aí é por exemplo, o curatelado, o tutelado, o condômino em relação aos síndicos, os demais herdeiros em relação ao inventariante, entendeu? Essa ação, gente, nada. Essa ação de exigir contas, ela também é muito feita, né, nos inventários. Então, quem está no 7º período, está estudando sucessões com a professora Renata, fatalmente ela vai falar alguma coisa a respeito disso. Nem, assim, só mencionar, pincelar, porque é muito comum, tá? O que acontece? Às vezes, né, pode acontecer, o inventariante começa a desviar o patrimônio, começa a desviar dinheiro, tá? E aí, os herdeiros começam a suspeitar que está tendo esse desvio, tentam conversar com o inventariante escorrega igual um sabonete, e aí não resta alternativa senão o ajuizamento da ação de exigir contas, tá? Como também pode acontecer de picuinha. Já vi acontecer de picuinha. Uma vez eu fiz uma defesa numa ação de exigir contas, era no código antigo, né? Era uma ação de prestação de contas antigamente, e aí era de uma inventariante. Ela estava fazendo tudo certinho, mas os irmãos estavam com raiva, enfim, aí moveram uma ação contra ela, mas acabou que não deu em nada, tá? Bom, alguma dúvida até agora, gente? Ô, Roberto, fala. Tudo jóia, né? Beleza, e você? Tudo bem, graças a Deus. O Ministério Público também pode propor esse tipo de ação. Pode. Quando rola uma denúncia. Pode, né? pode. Eu já vi casos assim. Pode. De curatela, Sim, tutela. Sim. É porque, na verdade, olha só. No caso, por exemplo, de um curatelado. Como que o curatelado, ele vai ter a capacidade, o discernimento de mover uma ação? Geralmente, o que acontece é o seguinte, às vezes um vizinho vê a situação que está acontecendo e denuncia, ou às vezes alguém da família vê a situação e denuncia, entendeu? E aí, denunciando para o Ministério Público, ele pode sim mover esse tipo de ação, né? Ele vai agir como parte, né? Ele vai agir como parte e ele vai, né, dentro dos interesses ali daquela pessoa que não tem como se defender, ele vai mover a ação tranquilamente,
tá? É possível, plenamente possível. Mesmo caso de tutela também, né? Isso pode acontecer, tá? É possível sim. Beleza? E aí, uma coisa que eu acho que é importante eu falar também. Sempre que possível, gente, isso não faz parte do procedimento, mas isso é questão de lógica, tá? Sempre que possível, antes de ajuizar essa ação de exigir contas, tente de forma extrajudicial, tente de forma amigável que a parte apresente essas contas, tá? Por quê? Porque é razoável, gente, você fazer uma tentativa antes de ajuizar uma ação, tá? Mas isso faz parte do procedimento? Não, isso não faz parte do procedimento. Mas é razoável e proporcional que se tente amigavelmente, né? Antes. E aí, gente, como é que é o procedimento? Aí, quem tiver o esqueminha que eu mandei para vocês aberto, pode acompanhar, tá? O que acontece, gente? Esse procedimento é um procedimento que a gente fala que ele é sui generis, tá? É um procedimento diferente dos demais procedimentos que vocês vão estudar, né? Tanto da consignação e pagamento, quanto os outros que a gente ainda vai estudar aí pela frente. Por quê? Porque ele é um procedimento que ele pode ter duas fases, tá? E aí, como é que esse procedimento ele é iniciado? Por uma petição inicial que, no que couber, eu vou utilizar os artigos 319 e 320 e especificamente o artigo 550 do Código de Processo Civil, tá? O artigo 550, gente, ele vai me trazer a diretriz de como que essa ação de exigir contas vai ser feita. Mais especificamente, o parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Então, eu vou fazer uma petição inicial, gente, com o mínimo de lastro probatório. Eu não posso simplesmente, gente, virar e falar assim, eu acho que está tendo um desvio em relação ao patrimônio, então vou mover uma ação de exigir contas. Mas você tem alguma prova? Não, eu só acho. Achismo, gente, não adianta, tá? Então, eu tenho que ter um mínimo de prova ali na minha petição, já na minha petição inicial. Professora, mas como assim? Foto de Facebook, foto de Instagram, né? No caso do condomínio, por exemplo, a foto do carro. Se for possível, levantar se o carro está em nome do síndico, verificar se o carro está em nome do síndico, as contas que estão em aberto no condomínio. Verificar junto ao banco, sempre tem um síndico e um subsíndico. Verificar junto com o subsíndico se é possível pegar o extrato bancário para poder saber quais retiradas que foram realizadas. Então, gente, é um mínimo de prova que você tem que ter para poder instruir essa petição inicial. Não é assim, eu acho, vou fazer. Não, tá? Você tem que colocar um mínimo de prova ali. Beleza? Essa petição inicial, gente, ela vai ser construída de forma bem simples, tá? Qual que vai ser a competência nessa ação de exigir contas? A competência, gente, é do mesmo juiz que determinou o dever de administrar os bens. Então, se a gente estiver diante, por exemplo, de um procedimento de tutela ou de curatela, é a vara de família. Se nós estivermos diante de um procedimento, gente, de prestação de contas, ação de exigir contas em inventário, é a vara de sucessões onde está tramitando o inventário, tá? Então, é um processo que, inclusive, é distribuído por dependência ao processo que deu a origem ao dever de prestar contas. Então, gente, eu vou distribuir essa ação de exigir contas para o mesmo juízo da ação de tutela, de curatela, de inventário. No caso do condomínio não tem jeito, porque o dever é contratual, né? Mas sempre que houver um processo anterior que originou esse dever de alimentos, né, ou de divórcio, enfim, que originou ali o dever de pagar alimento, o dever originou a obrigação de pagar os alimentos, tá? Então, gente, sempre na mesma vara, né, no mesmo juízo aonde tramitou o processo. É um processo que vai ser distribuído por dependência. Nos casos, gente, em que eu não tiver um dever regulamentado por meio de um processo, uma obrigação que não veio
de um processo, por exemplo, no caso do condomínio, no caso do advogado, vai ser a vara cível do local aonde a administração está sendo feita. Então, se, por exemplo, o contrato foi firmado com um advogado em Belo Horizonte, vai ser em qualquer vara cível da comarca de Belo Horizonte. Se o condomínio está sediado na comarca de Contagem, eu vou ajuizar a ação de exigir contas em qualquer vara cível, vai ser uma distribuição, uma livre distribuição, para qualquer vara cível da comarca de Contagem. Beleza? Então, ao juízo da, se for, por exemplo, uma ação de tutela, né, que originou aí o dever de prestar as contas, ao juízo da segunda vara de família da comarca de Belo Horizonte, MG, distribuição por dependência aos autos do processo número tal. E aí, qualificação completa das partes nos termos do artigo 319, muito importante isso, viu, gente? Vem por meio de seus advogados abaixo-assinados, propor ação de exigir contas em face de qualificação completa do réu, que é essa pessoa que é obrigada a prestar essas contas, que tem o dever de prestar essas contas, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Fatos, vai ser contada a historinha básica, né, gente? Fundamentação, a fundamentação eu vou utilizar o direito material pertinente ao caso e o direito processual, que seria a parte que a gente está estudando agora, referente aí a ação de exigir contas. E aí vamos para os pedidos e requerimentos, que é onde a gente tem uma grande peculiaridade. Pode falar. Tem uma dúvida. Se não houver uma obrigação anterior decorrente de um processo, vai ser ajuizado onde? Para cível. Mas até aqui, no lugar onde ocorre a administração. Isso. Então, no lugar onde está o determinado bem. Isso. Se for um condomínio, na comarca, no local onde que o condomínio está. Se, por exemplo, for uma administração decorrente, é uma pessoa que administra bens de uma empresa, na sede da empresa. Se for um advogado, no local em que o contrato do advogado foi assinado, entendeu? Entendeu, Verônica? Entendi. Tá. Então, vamos lá. Aí, gente, na hora que chega nos pedidos e requerimentos, a gente tem uma peculiaridade em relação a essa ação de exigir contas. Essa ação de exigir contas, gente, ela vai ter 2 pedidos, tá? 2 pedidos cumulados. O primeiro pedido, gente, vai ser a condenação do réu a prestar contas. Então, ante o exposto, pede seja julgado procedente o pedido para, ou pede sejam julgados procedentes os pedidos para 1. Condenar o réu a prestar contas. 2. Condenar o réu a pagar possível saldo devedor. Olha só, gente. O meu segundo pedido é um pedido genérico, lá nos termos do artigo 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Por que ele é um pedido genérico? Porque para eu saber se realmente existe um saldo devedor, eu preciso que o réu pratique um ato. Eu preciso que o réu apresente as contas para que seja verificado se ele tem que pagar alguma coisa. Tá? Então, isso é muito importante, gente. Essa é uma ação que ela tem 2 pedidos, né? O pedido de condenação a prestar contas e o pedido referente ao pagamento de possível saldo devedor, tá? Possível saldo devedor, por quê? Porque eu não tenho certeza de que existe esse saldo devedor. A minha certeza, gente, vai vir no curso do processo. Beleza? Professora, fala. Pois não. Me explica novamente aqui, só porque deu uma bugada aqui, sobre essa questão do sugêneres. Duas fases. Suas 2 fases. Na verdade, é o seguinte. Eu ainda vou chegar nessa parte das 2 fases. Ele pode ter 2 fases, por quê? Porque a primeira parte do processo pode ser encerrada com a condenação do réu a prestar as contas, e aí eu vou para a segunda fase, que vai apurar o saldo devedor. Mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Ah, entendi. Tá? Eu ainda vou chegar nesse ponto. Você comentou, assim, por alto, mas isso, porque eu ainda vou chegar nesse ponto. Com relação a essa prática aqui, é pra gente estar fazendo ela? Que prática? Na prática.
No material que você disponibilizou? Não, isso aí é só para vocês verem o exemplo de caso prático. Eu já até coloquei a resposta aí para vocês. Entendeu? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. A respeito como a senhora disse, é o réu, no caso, que vai ter que apresentar as contas. Isso. Eu posso solicitar também uma perícia? Porque pode. Ele pode dizer que não tem nada... Pode. Se for complexo, se os cálculos, por exemplo, né, se os documentos forem documentos muito complexos, se houver a necessidade da perícia, pode sim requerer perícia. Tá? É plenamente possível. Beleza? Obrigada. Bom, nada. Aí, gente, o que vai acontecer? O réu vai ser citado, tá? Para nos termos do artigo 550, oferecer contestação ou prestar contas, tá? Então, o réu ele vai ser citado. Vamos colocar o exemplo aqui do condomínio, tá bom? O exemplo que eu coloquei para vocês, inclusive, aí na prática, né? Na parte aí da nossa aula escrita, na parte prática. O que acontece, gente? O síndico ele foi devidamente citado para poder prestar as contas ou para poder contestar. Devidamente citado, então, o síndico ele tem algumas saídas. Primeira saída, prestar as contas. Se o síndico prestar as contas, gente, o que vai acontecer? O autor vai ser intimado logo depois, para que no prazo de 15 dias ele impugne as contas que foram apresentadas pelo réu, tá? Então, é mais ou menos o que acontece no processo de conhecimento. A gente não tem o autor fazendo a petição inicial, o réu apresentando a contestação e depois o autor de novo falando na réplica. Aqui, gente, na parte desse procedimento de ação de exigir contas, vai ser basicamente a mesma coisa. O autor dá início à ação de exigir contas, o réu é citado e tem o prazo aí de 15 dias para poder oferecer contestação ou prestar contas. Se ele presta as contas, o autor, então, vai ser intimado para poder se manifestar a respeito dessas contas que foram apresentadas. E aí, gente, essas contas, elas não podem ser apresentadas de qualquer jeito, tá? Salvo engano, artigo 553. Artigo 553. E artigo 551. Artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando receita, a aplicação de despesas e investimento. Então, gente, essas contas, elas têm que ser apresentadas de forma contábil, de forma mercantil, bem específicas, bem detalhadas. Não adianta, igual eu já vi em alguns processos, entregar uma montoeira de documento lá que você não consegue entender nada, porque isso não é prestar contas. Tá? Essas contas elas têm que ser apresentadas de forma muito específica e assim que elas são apresentadas pelo réu, o autor ele é intimado para poder se manifestar a respeito dessas contas. Beleza? O réu é citado no prazo de 15 dias, depois do autor tem mais 15 dias. Isso. Igual o procedimento... São 2 prazos de 15 dias. Verônica, olha só. É igual o procedimento comum nessa parte. O réu ele é citado e tem um prazo de 15 dias para contestar ou apresentar contas. Depois que ele apresentar as contas, o autor tem mais um prazo de 15 dias para poder se manifestar a respeito delas, entendeu? Beleza? Entendi. Beleza. Então vamos lá. Aí nós estamos no último minuto da aula e eu vou mandar o outro link para vocês. Passou rápido, né? Eu vou mandar o outro link para vocês, tá? Ninguém foge, tá? Você tá ligada aí no 220, professora? Oi? Então uma aguinha aí, você tá ligada no 220? Professora, antes de você encerrar aí, ó. Deixa eu te falar. Pra mim tá tranquilo, Verônica. Olha que eu entrei atrasada. Deixa eu te falar. A gente pode fazer pergunta para você, fugindo um pouco dessa matéria no final da próxima aula sobre o que você deu, a peça que você deu? Pode sim, tá? Vou encerrar então, vou começar outra aula, tá bom? Sim. Beijo. Ninguém foge, hein? Eu tô vendo que tem 15 pessoas, eu vou contar. Beijo. Não foge, não. Tá.